Ela esmaga tudo em seu caminho, nivelando colinas, movendo montanhas e avançando onde nenhuma outra máquina ousaria se aventurar. O trator de esteiras é, sem dúvida, uma das criações mais brutalmente impressionantes que a engenharia humana já produziu. Mais de 100 toneladas de aço, potência capaz de superar qualquer obstáculo, e ainda assim, um controle tão preciso que exerce menos pressão sobre o solo do que um único calcanhar humano. Um paradoxo fascinante que não é fruto do acaso, mas sim de milhares de horas de projeto, cálculo e montagem meticulosos. Como nasce, de fato, esse gigante mecânico? Como chapas de aço bruto se transformam em uma máquina capaz de operar incansavelmente por milhares de horas? E como milhares de componentes são montados para que o todo funcione como uma unidade? Hoje, vamos conhecer as maiores fábricas de equipamentos industriais do mundo, do projeto digital em 3D aos testes finais em ambientes extremos. Cada etapa revelará uma façanha da engenharia que supera em muito tudo o que poderíamos ter imaginado. Então fique até o final, porque depois disso, você nunca mais conseguirá passar por um trator de esteiras sem ver o que ele realmente esconde. No setor de indústria pesada, os enormes tratores de esteiras, especialmente os da Caterpillar e da Liebherr, são há muito tempo símbolos de domínio. Suas fábricas se espalham por centenas de hectares e produzem máquinas que geram quase 10 bilhões de dólares americanos em receita anualmente, com volumes de produção que chegam a cerca de 400 mil unidades. Um trator de esteiras moderno pode ultrapassar os 10 metros de comprimento, ter quase 5 metros de altura e ser equipado com um motor capaz de produzir uma força de tração na casa das centenas de quilotoneladas, o que equivale a aproximadamente 1.000 cavalos de potência. Mas o aspecto mais surpreendente reside na física que essas máquinas incorporam. Apesar de pesar mais de 100 toneladas, a pressão que um trator de esteiras exerce sobre o solo pode ser igual ou até menor que a pressão exercida pelo calcanhar de uma pessoa ao caminhar. O projeto de um trator de esteiras tem origem nos sistemas de software CAD mais avançados disponíveis. Não se trata simplesmente de desenhar uma forma, mas de resolver o problema da resistência. Para isso, os engenheiros coletam dados de campo e ouvem o feedback dos operadores para refinar cada milímetro da máquina. São realizados testes de estresse virtuais, simulando situações como a torção estrutural ao empurrar dezenas de toneladas de rocha, ou a distribuição de calor dentro do compartimento do motor durante a operação em condições desérticas. A distribuição de peso é calculada em detalhes para garantir que a máquina não tombe ao subir encostas. Somente após todos esses detalhes serem resolvidos no ambiente digital é que o projeto segue para a linha de produção. Assim que o projeto é finalizado, a fábrica começa a preparar os materiais. Um trator de esteiras não é feito de um único tipo de aço. Para suportar milhares de horas de impacto sob carga extrema, os fabricantes utilizam aço aglomerado de alta resistência para sua estrutura principal e para a lâmina da esteira, enquanto os componentes do material rodante, como rodas-guia, roletes e elos da esteira, exigem blocos especiais de aço forjado com alta resistência ao desgaste devido ao atrito constante com o solo e as rochas. Placas de aço maciças, pesando várias toneladas, são transportadas de fornecedores líderes globais e armazenadas na oficina. Essa seleção criteriosa de materiais é um dos motivos pelos quais os tratores de esteira podem custar milhões de dólares e alcançar uma vida útil extraordinária. Assim que todas as placas de aço certificadas são reunidas, a produção passa imediatamente para as salas de corte. Aqui, o trabalho humano é quase totalmente substituído por sistemas de automação pesada. Cortadores de plasma, máquinas CNC e maçaricos oxiacetilênicos são utilizados, gerando fluxos de plasma que atingem temperaturas de até 20.000 graus Celsius, fundindo e cortando diretamente o metal dos componentes do chassi. Para peças que exigem tolerâncias mais rigorosas, entram em ação sistemas de corte a laser de fibra de alta potência. Com múltiplas tochas sincronizadas por computador, um sistema CNC moderno
pode processar dezenas de toneladas de aço e cortar centenas de peças complexas em um único turno. Cada corte deve ser perfeitamente preciso, pois mesmo um desvio de apenas 0,1 milímetro nesta etapa pode comprometer a integridade estrutural de uma máquina de 100 toneladas. As chapas de aço seguem então diretamente para a área de conformação, onde grandes prensas dobradeiras hidráulicas, CNC, exercem milhares de toneladas de força, comprimindo as espessas placas de liga metálica e forçando o metal rígido a se deformar. O material é então moldado em uma superfície curva, uma dobra em forma de V ou uma estrutura de reforço com nervuras. Esta etapa forma diretamente a cabine do operador, a carcaça protetora do motor e a estrutura de suporte de carga da lâmina. Um trator de esteiras nunca é fundido em uma única peça. É a fusão de milhares de componentes geometricamente complexos, projetados com precisão para distribuir as forças de impacto ao atravessarem terrenos acidentados. Após o corte e a conformação, as superfícies de aço ainda apresentam arestas ásperas e resíduos do processo, necessitando de refinamento. As peças são então transferidas para centros de usinagem multi-eixos, onde fresadoras, CNC, removem o excesso de material. Ferramentas de corte de liga metálica abrem os alojamentos dos mancais e as superfícies de contato dos cilindros e do motor são retificadas para ficarem perfeitamente planas. Esta etapa é crucial. Um motor que pesa várias toneladas pode gerar vibrações destrutivas se as superfícies de contato estiverem desalinhadas em apenas 0,1 milímetro. Por fim, operários qualificados lixam e refinam manualmente as bordas para garantir um encaixe perfeito e um acabamento de alta qualidade. Assim que cada componente atinge a precisão e o acabamento exatos exigidos, ele está pronto para seguir para a oficina de soldagem. A estrutura da esteira e a estrutura principal são fixadas em gabaritos para garantir o posicionamento preciso. Os operários realizam a soldagem inicial de fixação para manter os componentes temporariamente no lugar. Em seguida, braços robóticos de soldagem movem-se com precisão, emitindo arcos intensos e criando soldas longas e profundas por toda a enorme estrutura de aço. No entanto, os robôs não podem substituir completamente os humanos em áreas apertadas e geometricamente complexas, exigindo o trabalho manual de soldadores altamente qualificados. Este processo une várias toneladas de componentes individuais de aço em uma única estrutura, capaz de suportar cargas extremas. Após a soldagem, toda a estrutura é transferida para a área de pintura. A superfície metálica é completamente limpa por meio de jateamento com granalha de aço, que remove toda a ferrugem e os resíduos de solda. Imediatamente após, sistemas de pulverização automatizados aplicam centenas de litros de primeira base de zinco em todos os cantos da estrutura, formando uma camada protetora contra a corrosão. Finalmente, a camada de acabamento é aplicada. O amarelo vibrante que se tornou a identidade visual de fabricantes, como Caterpillar e Liebherr, embora esquemas de cores personalizados, como o verde usado por empresas de mineração, também estejam disponíveis. A instalação da transmissão central começa com técnicos usando pontes rolantes para posicionar as pesadas unidades de transmissão final e as engrenagens de acionamento em ambos os lados da máquina. Este processo exige um alinhamento perfeito dos eixos para garantir a máxima transferência de torque do motor. Em seguida, centenas de metros de tubulação hidráulica de alta pressão são instalados na máquina e fixados com chaves dinamométricas aos blocos de válvulas e bombas principais. A fiação elétrica e os sensores são cuidadosamente posicionados e protegidos com revestimentos resistentes à abrasão. Os sistemas de refrigeração, reservatórios hidráulicos, tanques de combustível e sistemas de escape são instalados, preparando o espaço para o motor. Com os sistemas básicos já instalados, a linha de produção avança para a integração dos módulos maiores. Um guindaste pesado baixa o motor a diesel para o núcleo da máquina. Dependendo do tamanho do equipamento, este motor pode variar de uns 6 cilindros em linha de 12 litros, produzindo 260 kW, a um enorme V12 de 27 litros,
pesando mais de 3 toneladas e entregando mais de 850 cavalos de potência. Em tratores de mineração com mais de 100 toneladas, os técnicos fixam o motor com parafusos de alta resistência e conectam a transmissão e os sistemas de combustível. Em seguida, são instaladas placas de proteção de aço liga com até 20 milímetros de espessura, juntamente com o capô e as estruturas circundantes. A estrutura central envolve completamente o motor, definindo a forma imponente da máquina. Com a estrutura principal quase concluída e o motor instalado, a produção avança para uma das etapas mais críticas, o sistema de rodagem. Esta etapa começa com barras de aço maciças, cortadas em comprimentos padrão e aquecidas em fornos de indução até ficarem incandescentes. Em seguida, são transferidas para linhas de forjamento ou para moldes quase mecânicos, na forma de pequenos cubos brutos. Cada cubo não é feito de uma única peça, mas de duas metades forjadas que são usinadas e soldadas para formar uma unidade selada. Após a soldagem, os cubos passam por tratamento térmico para atingir a dureza e a durabilidade necessárias e, em seguida, são enviados para centros de usinagem para acabamento e revestimento industrial. Da mesma forma, pinos guia, buchas e elos da esteira são fabricados com extrema precisão. Assim que a estrutura da esteira está pronta, os roletes são instalados, as rodas guia posicionadas e os sistemas de tensionamento montados. Finalmente, chega o momento mais esperado, a instalação das esteiras. A enorme esteira de aço, pesando várias toneladas, é guiada por cabos de aço enquanto desliza sob a máquina, envolve os roletes e engata na roda dentada de acionamento. As extremidades são alinhadas, conectadas por um elo mestre, e os parafusos são apertados com ferramentas pneumáticas. Marcas de inspeção são aplicadas e sistemas hidráulicos ajustam a tensão da esteira. É nesse momento que a máquina se eleva pela primeira vez sobre seus próprios trilhos de aço. A máquina recebe seu centro de controle e a cabine do operador, reforçada com uma estrutura de proteção contra capotamento, é posicionada com precisão. Em seu interior, encontram-se assentos ergonômicos, controles de joystick responsivos e painéis que exibem pressão, temperatura do motor e outros parâmetros operacionais. A seção frontal é equipada com uma estrutura em forma de C e braços de empurrar, seguidos pela enorme lâmina. Em modelos de mineração de grande escala, a lâmina pode ultrapassar 6 metros de largura, quase 3 metros de altura e suportar até 34 metros cúbicos de material. Cilindros hidráulicos robustos controlam o movimento da lâmina. Na parte traseira, instala-se o robusto escarificador de aço, capaz de romper até mesmo as camadas de solo mais compactadas. Nesta etapa, a máquina torna-se totalmente operacional, com toda a sua potência industrial e todos os componentes necessários. A máquina entra então na fase de arranque. Antes de ligar o motor pela primeira vez, os técnicos preparam os sistemas com óleo, fluido hidráulico, líquido de arrefecimento e combustível. Pressão, temperatura e vazamentos são monitorados em tempo real. Os sistemas hidráulicos são testados sob carga. A lâmina e o escarificador são submetidos a toda a sua amplitude de movimento e as esteiras são acionadas. Validada em condições estáticas, a máquina é então levada para um local de testes, onde os operadores a submetem a manobras reais sob carga pesada. Uma vez confirmados todos os parâmetros, o trator é carregado em um caminhão e sua jornada para canteiros de obras ao redor do mundo finalmente pode começar. Relembrando a trajetória desde os projetos digitais em 3D e blocos de aço bruto, passando por dezenas de processos de corte, forjamento, soldagem e montagem de precisão, esta máquina poderosa ganha vida. O processo de fabricação de um trator de esteiras é um poderoso testemunho da fusão perfeita entre a precisão da engenharia moderna e a robustez industrial. É uma das máquinas fundamentais que silenciosamente moldam e constroem o mundo moderno. E agora, permita-me fazer uma pergunta. Na sua opinião, qual é a máquina mais impressionante já criada pela humanidade? Porque, sem dúvida, esta está na lista. Escreva sua resposta nos comentários e diga-nos também de onde você está assistindo a este vídeo. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de curtir, se inscrever
e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos.